Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós vamos começar a trabalhar aqui num livro muito interessante que a Bíblia traz, o livro de Atos, né? Ele vai falar sobre a igreja, sobre o ministério de Jesus e sobre os fatores para o Novo Testamento viver e para nós também, né, evidentemente. Então nossa série vai se chamar Pano de Fundo do livro de Atos. A gente vai começar nessa primeira semana falando sobre um panorama, né, do livro de Atos, o que é que está acontecendo. E hoje, no nosso primeiro encontro, é o Espírito Santo e a missão da igreja. Esse é o nosso assunto, né? Então a ideia é que a igreja, quando ela consegue entender, ou melhor, quando é instituído, né, Jesus coloca o Espírito Santo para nos acompanhar nesse processo de vida, então é assim que começa a missão da igreja no mundo. O que nós temos que entender é que tudo que a gente vai falar aqui não é uma peça histórica, não é um teatro, né? Como é que o teatro, como é que seus personagens, né? Não é isso. Mas como é que Deus vai preparando o ser humano para o projeto que ele já começou lá com Adão e Eva, né? Não é uma nova perspectiva, é uma explicação mais aprofundada do que Deus trabalhou, né? Lembrando que o Espírito Santo já havia sido usado no Antigo Testamento em diversos personagens. Davi, por exemplo, Sansão, né? Então já temos um histórico, só que não era permanente. Então Deus já coloca o Espírito Santo como permanente, o selo. E nós já vimos isso lá no livro de Efésios. Então a igreja, ela tem um motivo para existir, e a gente vai então começar a andar num livro de grandes aventuras e dramas pessoais, políticos, religiosos, perseguições, mortes, e se fala, puxa, mas tudo isso parece que é jornal de hoje. Exatamente, jornal de hoje, né? Um livro com uma história de fé, a história da fé, na verdade, né? Superação, coragem, onde Deus está trabalhando. Que vai falar sobre as transições das ações de Deus no passado para os dias de hoje, as mudanças que Deus vai promovendo então na ação dele, nesse aspecto da chegada de Jesus e também nesse ponto onde Jesus vai para o céu e o Espírito Santo então é franqueado a nós, né? Então nós queremos que esse pano de fundo, esse contexto histórico, ajude a gente a entender a grande preocupação de Deus com relação às questões morais, às questões de decisões que nós precisamos tomar sobre o que fazer e o que não fazer, e como isso vai afetar a nossa vida, não a nossa vida hoje, mas a nossa vida para o futuro. Então você que é pai, mãe, filho, jovem, lembra, você está construindo o futuro, né? As pessoas que virão depois de você vão continuar os caminhos que você trilhou, né? Mas nem todo mundo, certo, nem todo mundo, mas parte do processo que você já andou vai começar para alguém, né? Então nós vamos tentar entender e vamos buscar entender que Paulo está falando, e outros autores do Novo Testamento vão falar sobre como é que as coisas vão funcionar daqui para frente. A ideia então é entender que Deus abre Israel e nos enxerta, né, dentro da promessa da vida eterna, como foi para os judeus e agora para nós, né? Cristo continua ativo e vivo no mundo inteiro através da sua igreja. Cada cristão, cada testemunha de tudo que aconteceu vai passar na sua frente, vai falar conosco e vai dizer algumas coisas que eu e você precisamos aprender e saber, até para a gente ser de fato uma testemunha fiel
de Cristo levando o Evangelho para todo o mundo. Então, o versículo que vai ser o versículo base para o nosso início aqui, para essa perspectiva do livro de Atos, é Atos 1:8, né, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O grande propósito de Deus aqui é que nós sejamos testemunhas. Testemunha dos milagres? Também, mas testemunhos de vida, né? Porque o maior milagre é Cristo na sua vida, né? O maior milagre é um ser humano adaptado à perspectiva de Deus e buscando servir a Deus e em obediência e experimentando o que é que causa esse primeiro ponto de crescer no Senhor, né? Então, através desse verso é que a gente vai começar a tratar o que nós vamos falar essa semana especialmente, né? Como é que Cristo chega, como é que ele trata as questões depois de ressuscitado, como é que nós vamos lidar com algumas questões para a vida. Um corpo adaptado à eternidade, né? Jesus vai com um corpo transformado, né? Não era um fantasma, não era uma visão, não era uma lembrança no coração, né? Como alguns já falaram. Lucas diz que Jesus andou com eles e viveu e comeu com os discípulos antes de ir ao céu, né? E Lucas, que é o escritor do livro de Atos, que também escreve o livro de Lucas, o Evangelho, né? Na verdade, o Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se Lucas trata de apresentar Jesus no Evangelho de Lucas, ele vai abordar agora no livro de Atos como é que a história continua. A história com Cristo não para com Jesus indo para o céu, mas ele continua, porque agora nós temos o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho, nesse caminhar, na nossa história, nesse momento na história do planeta, né? Então, a ideia é entender que esse livro de Atos, esse texto de Atos 1:8 se cumpre, né? Diante de nós e diante das testemunhas. E não estou falando aqui de milagres, de adivinhações e coisas que tais, né? Nós vamos acompanhar, nós vamos ver a presença, a ação do Espírito Santo na nossa vida e como é que isso de fato acontece. Amém? Então, a partir de amanhã a gente vai mais pontualmente em alguns assuntos, mas lembra, nossa ideia nessa primeira semana é dar para nós aqui uma visão do pano de fundo do livro de Atos e eu espero que você continue conosco. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.